Ah, o pastor Francis Chan, ele acabou de passar por uma maratona aí de voos, né? Ele veio lá de São Francisco e está vindo direto do aeroporto, né? E veio nos abençoar com a sua presença. Eu não sei se é necessária muita apresentação, mas deixa eu só seguir o protocolo, né? Senão vão puxar minha orelha, né? Mas o pastor Francis, ele é o fundador da comunidade da igreja Cornerstone, né? Ali na Califórnia. Mas hoje ele se dedica a um movimento de plantação de igrejas, né? É algo diferente, algo que tem sinalizado algo diferente para nós, para a igreja. E como todos nós sabemos, a sua mensagem, os seus livros têm alcançado corações ao redor do mundo, e tenho alcançado o meu, né? As suas pregações, os seus livros, e para mim é motivo de muita alegria, né, poder receber, né, no nosso meio o pastor Francis Chan. E quem sabe não vai ser a primeira de tantas outras, né? Mas que o Senhor nos abençoe. Please feel welcome. And thank you. May our Lord bless your moment for His glory. Hallelujah. Ó, gastei o meu inglês aqui, hein? All right. So good to be with you tonight. Muito bom estar com vocês hoje à noite. I just want to get right into it and just pray. Eu quero ir direto ao ponto e orar. Does it still excite you to pray? Será que você ainda tem empolgação para orar? It is such an honor to me still to come into the presence of God. Para mim é uma grande honra ainda poder vir à presença de Deus. It still amazes me to think about who He is. Ainda é incrível para mim pensar em quem Ele é. And to think that He is literally going to listen to me right now. E que realmente Ele está ouvindo a mim agora. I really want His Spirit to speak through me tonight. Eu realmente gostaria que o seu Espírito falasse através de mim nessa noite. Just driving over here, I was saying, God, I really need your help. Enquanto eu estava vindo aqui, eu falei, Senhor, eu realmente preciso ouvir. Because I don't know your lives. Porque eu não conheço a sua vida. I don't know any of you. Eu não conheço ninguém de vocês. I know Giuliano, I met him 10 years ago. Eu conheço o Juliano, eu conheci ele há 10 anos atrás. And I haven't seen him since. E eu não vi desde aquele dia. But I don't know anything about your life. Mas eu não sei nada sobre a sua vida. And so I'm just asking God and His Holy Spirit to tell me exactly which passages to turn to. Então eu estou pedindo a Deus e ao Espírito para me falar exatamente qual passagem ler. So I want to come into His presence right now. Então eu gostaria de entrar na sua presença agora, Just ask Him to speak through me. pedindo para que Ele fale através de mim. And would you join me in that prayer? Você gostaria de orar comigo agora? I mean, don't just close your eyes. Não simplesmente feche os seus olhos, Seriously go into the presence of God mas realmente vá até a presença de Deus and ask Him to speak through me to you. e peça para que Ele fale através de mim para você. Because I don't have a message planned tonight. Porque eu não tenho um plano de mensagem hoje. I've been studying the Bible for 35 years. Eu tenho estudado a Bíblia por 35 anos. So I'm a student of this book. Eu tenho estudado esse livro. But sometimes when I come to a situation like this, Mas às vezes quando eu venho em uma situação assim, I just depend on the Holy Spirit to tell me which passages to turn to. eu simplesmente dependo do Espírito para que Ele me diga qual passagem abrir. And so I ask that you would pray with me now. Então eu peço, ore comigo agora. Oh God, it is such an honor to be in your presence right now. Oh Deus, é uma honra estar na sua presença agora. You are keeping us all alive right now. O Senhor tem nos mantido vivo até aqui. God, every breath is a gift from you. Cada respirar é um presente teu. Every heartbeat is a gift from you. Cada batida do nosso coração é um presente teu.
God, I don't just assume that I'm going to live through this message. Deus, eu nem mesmo sei que eu tenho certeza se eu vou viver até o final dessa mensagem. I don't just assume that we're all going to live through this next hour. E eu não vou dizer também que todos nós vamos viver pela próxima hora, Because everything is in your hands. porque tudo está nas suas mãos. And so we worship you, God. Então nós te adoramos, Deus. And we want you to be lifted up. E nós queremos que o Senhor seja exaltado. God, I pray that you would be the only one that would be lifted up tonight. Eu peço que o Senhor seja o único que seja exaltado aqui nessa noite. Give me words to say Me dê palavras para falar, so that all the glory would go to you. para que toda a glória vá até você. God, may we honor your word tonight. Pai, nós honramos a tua palavra nessa noite. May we honor your son tonight. Nós honramos o teu filho nessa noite. And right now, would your Holy Spirit E agora que o teu Espírito Santo just direct me, me dirija, please, Lord. por favor, Senhor. So we wait for you, Holy Spirit. Nós esperamos em ti, Espírito Santo. We ask this all in the name of Jesus. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. As I was praying, I felt like the Lord wanted me to start with confession. Enquanto eu estava orando, eu senti que o Senhor gostaria que eu começasse com uma confissão. Felt like He wanted me to just share about my past, Eu senti que Ele gostaria que eu compartilhasse sobre o meu passado, but not about my past success, about my past failure. mas não sobre o meu sucesso no passado, mas sobre as minhas falhas. I had no plan of talking about this tonight, E eu não tinha plano nenhum de falar sobre isso nessa noite, but I trust it's of the Spirit. mas eu confio que seja do Espírito. I got into ministry at a pretty young age. Eu entrei no ministério, eu era bem jovem. When I was in high school, that's when I fell in love with Jesus. Quando eu ainda estava na escola, eu me apaixonei por Jesus. I started telling all of my friends about E eu Jesus. comecei a contar a todos os meus amigos sobre Jesus. I had such a fear of my friends going to hell that I just started telling all of my friends at the public school. Eu tinha muito medo que os meus amigos fossem para o inferno, então eu comecei a pregar para todos os meus amigos na escola. My youth pastor used to pick me up in the church bus O meu pastor de jovens, ele me levava num ônibus da igreja. because I would bring so many of my friends to the youth group. E ele enviava um ônibus para mim, porque eu levava muitas pessoas da minha escola para a igreja. One night, my friend Ken and I brought 50 of our friends to church Um dia, eu e meu amigo Ken, nós levamos 50 amigos nossos para a igreja. because I just kept thinking, I can't let my friends go to hell. Porque eu ficava pensando, eu não posso deixar que os meus amigos vão para o inferno. I remember when we would get, do you get yearbooks? Yearbook? Yeah. Okay, you have those? Okay. Yearbooks. Yeah, where it has everyone's yeah. picture on Yeah, it? Okay, yeah. okay. I remember one year when we got our school yearbook. Eu me lembro quando nós ganhamos o nosso álbum da escola. I started looking at all the pictures of the people that were graduating. E eu comecei a olhar no álbum, nas fotos dos jovens que estavam se formando. And I got scared E eu fiquei com medo. because I thought, I may never see these people again. Porque eu pensei, talvez eu nunca mais veja essas pessoas de novo.
So I started calling every single one that I knew Então eu comecei a ligar para todos aqueles que eu conhecia, to share the gospel with them on the para phone. compartilhar o evangelho com eles pelo telefone. And I would tell them, look, I know this is a very strange call, Eu falava, olha, eu sei que essa ligação é muito estranha, but I don't know if I'll ever see you again. mas eu não sei se eu vou te ver de novo. And I gotta tell you about what happened in my life. E eu preciso te contar o que aconteceu na minha vida. This is the way I was like when I was 16, 17 years old. É assim que eu era quando eu tinha 16, 17 anos de idade. I loved people. Eu amava as pessoas. I used to run for office in the public school, like run for president, Eu lembro que eu ia para ser o presidente da escola, assim, just because I wanted to get in front of the school and share the gospel. porque se eu pudesse ser o presidente da classe, eu podia ficar na frente das pessoas e compartilhar o evangelho. I used to take speech classes just so that I could share the gospel. E eu pegava aulas de pregação para poder anunciar o evangelho. I loved Jesus. Eu amava Jesus. Then I got into ministry, Então eu entrei no ministério. and something changed. E alguma coisa mudou. Because people expected me to live a holy life. Porque as pessoas esperavam que eu vivesse uma vida santa. And people immediately assumed that I had a great walk with the Lord. E as pessoas assumiram logo que eu já tinha uma caminhada maravilhosa com o Senhor. Because I was on staff at a church. Porque agora eu trabalhava na igreja. And then I was in Bible college Então eu fui para o seminário. and seminary. E lá no seminário, And again, people assumed he's a pastor and he's in seminary, he must have a great walk with the Lord. então as pessoas olhavam para mim e falavam, ele está no seminário, ele é um pastor, ele deve ter uma caminhada maravilhosa com o Senhor. And I have to tell you, those were the worst years of my life. Mas eu tenho que te contar que esses foram os piores dias da minha vida. I knew the Word of God. Eu conhecia a palavra do Senhor, I was studying it. eu estava estudando a palavra, I began to teach it. eu comecei a ensinar a palavra, But something started to happen in my heart. mas algo começou a acontecer no meu coração. I tried to live up to everyone's expectations. Eu tentei viver na expectativa das pessoas, But I myself was struggling with sin. mas eu estava lutando com os pecados. Not a lot of people know this about me. Não muitas pessoas sabem disso sobre mim. But my sin was so bad that I had to step down from ministry. Mas meus pecados eram tão terríveis que eu tive que sair do ministério. I had to stand in front of a couple hundred high school students and tell them the truth about my life. Eu tive que me colocar diante dos estudantes, 200 estudantes, e contar a verdade sobre a minha vida. And I stepped down from being a pastor. E eu deixei de ser pastor. And I waited tables in a restaurant. Então eu fui ser garçom num restaurante. And I remember when I was at the restaurant, E I eu me was lembro, so depressed e eu me lembro que quando eu estava no restaurante, eu estava tão deprimido. because my identity was found in being a pastor. Porque a minha identidade estava em ser pastor. I was used to people looking up to me. Eu estava acostumado com as pessoas olhando assim para mim. And now I'm just waiting tables. E agora eu era um garçom. But something happened that year when I was waiting tables. Mas algo aconteceu naquele ano enquanto eu estava trabalhando ali. I started falling in love with the other people that were working at the restaurant. Eu comecei a me apaixonar pelas pessoas que trabalhavam comigo no restaurante. I started to get concerned about their eternal salvation. Eu comecei a ficar preocupado com a vida deles eterna, com a salvação deles. I remember one night I started to cry because I loved them so much. E eu me lembro que uma noite eu comecei a chorar porque eu os amava tanto. It was the same feelings I used to have when I was in high school. Eram os mesmos sentimentos que eu tinha quando eu estava na escola. And so I remember telling my friends, I will never go back to ministry. E eu dizia para os meus amigos assim, então agora eu não volto mais para o ministério. I said, ministry messed me up. O ministério acabou comigo. I don't want to preach anymore. Eu não quero pregar mais. I don't want to work in the church. Eu não quero trabalhar na igreja. I just want to hang out with people and tell them about Jesus. Eu só quero ficar com as pessoas e contar para eles sobre Jesus. And I remember telling the Lord, I don't want to work in the church anymore. E eu me lembro de falar ao Senhor, não, eu não quero mais trabalhar na igreja. This is where I belong. É aqui que eu tenho que ficar.
But then some of my friends began to confront me. Mas então alguns dos meus amigos começaram a me confrontar. They say, if God gave you a gift, Eles disseram, se Deus te deu um dom, you don't have a right to keep that from the church. você não tem o direito de manter isso longe da igreja. So eventually I started serving in the church Então, again. eu comecei a servir na igreja de novo. I had no idea that my failure in ministry was going to prepare me for the next 30 years. Eu não tinha ideia que aquele ministério falido meu me prepararia para os próximos 30 anos. I look back at that sin and it still disgusts me E eu olho para aquele pecado lá atrás e eu ainda fico com nojo disso. because I was fake. Porque eu era uma mentira. I feel like the Lord wanted me to share that with you. Eu realmente creio que o Senhor queria que eu compartilhasse isso com você. Probably because in a crowd this size, we know that there's some of you who are not real. Provavelmente porque numa multidão desse tamanho, você sabe que existe alguns de vocês que talvez não sejam reais. And even as I say that, some of you feel this sickness in your stomach. Enquanto eu digo isso, alguns de vocês sentem esse enjoo no estômago. Because you know you're living the life that I was living back then. Porque você sabe que hoje você está vivendo a vida que eu vivia no passado. Where I was preaching one thing Quando eu pregava uma coisa and no one knew about my secret life e ninguém sabia da minha vida secreta, until it all got exposed. até que tudo foi exposto. And I look back and I so thank God for that time. E agora eu olho para trás e eu agradeço a Deus por isso. There's a verse in Revelation. Tem um versículo em Apocalipse. Revelation chapter 3 verse 1. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 1. It says, to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. This is Jesus speaking. Esse aqui é Jesus falando. And he says to this church, you have a great reputation. E ele está dizendo para essa igreja, você tem uma fama maravilhosa. He goes, people know you as being alive. As pessoas sabem, elas veem e pensam que você está vivo. But Jesus himself was saying to the church, he goes, but I know the truth about you. Mas Jesus estava dizendo para a igreja, mas eu sei a verdade sobre você. He says, and you're dead. E você está morto. See, when I first started ministry, Quando eu comecei no ministério, I had a good reputation. eu tinha uma ótima reputação. Because I knew how to put on an act. Porque tudo que eu fazia era ser um ator. But God knew what I was really like. Mas Deus sabia quem eu era realmente. You see, people are going to just assume certain things about you. Sabe, as pessoas elas vão pensar certas coisas sobre você. Even the people closest to you might not really know you. Até mesmo as pessoas mais próximas talvez não te conheçam de verdade. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. Let's pretend I'm a reporter. Vamos fingir que eu sou um repórter. And I went to your closest friends and E family. eu fui até a sua família, seus amigos mais próximos. And I asked them about you. E eu perguntei a eles sobre você. And I said, tell me about her relationship with Jesus. E eu vou te perguntar, me fale sobre o relacionamento que ele tem com Jesus. Tell me about his relationship with God. Me fale sobre o relacionamento que ele tem com Deus. Okay, picture me, interviewing your closest friend. Imagina eu agora estou entrevistando o seu amigo mais próximo. Okay, imagine what they would tell me. Agora imagine o que eles me responderiam. Seriously, think about that right now. Pense sobre isso agora. How do you think they would respond if I asked them about your relationship with God? O que você acha que eles responderiam se eu perguntasse a eles sobre o seu relacionamento com Deus? You have an idea in your head what they would say? Você tem uma ideia do que eles diriam?
Now let me ask you a second question. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Imagine I could go into the presence of God right now. Imagina se eu pudesse ir agora até a presença de Deus. Imagine I could enter into his throne room and I could just speak directly to him. Imagina eu entrei na sala do trono de Deus e eu estou falando diretamente com Ele. And I asked God about your relationship with him. E agora eu pergunto a Deus como é o seu relacionamento com Ele. What would God say in that interview about your love for him? O que Deus diria nessa entrevista sobre o seu amor por Ele? My question is would it be the same thing as your friends would say? A minha pergunta é, será que seria a mesma resposta que os seus amigos deram? See, because if your friends would say something better than what God would say, Porque se os seus amigos, se eles disserem alguma coisa melhor do que o Deus diria, then that shows that you're more concerned about your reputation than your character. então isso significa que você está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. That means you put on a show so that these people can think that you're a certain E way. você se mostra para que as pessoas possam pensar que você é de certa forma. See, that's what Jesus was saying about the church in Sardis. É isso que Jesus estava falando sobre a igreja de Sardes. He says, look, everyone thinks you're so alive. Ele estava dizendo, todo mundo pensa que você está muito vivo. Everyone thinks you're so close to me. Todo mundo pensa que você está muito próximo de mim. But Jesus himself says, but you're dead. Mas Jesus estava falando, mas você está morto. Because you know it and I know it. Porque você sabe disso e eu também sei disso. Even though you're fooling these other people. Mesmo se você está enganando o resto das pessoas. In verse 2, he says, wake up and strengthen what remains and is about to die, for I have not found your works complete in the sight of my God. E no versículo 2 diz, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. He says, wake up, Ele está falando, desperte, strengthen what remains and is about to die. fortaleça o que ainda resta e está prestes a morrer. I don't believe I've ever heard the audible voice of God, Eu não creio que eu algum dia ouvi a voz audível de Deus, but there are times when I feel like he communicates to me. mas existem momentos que eu sinto como se Ele se comunicasse comigo. And I remember one time, that was the verse that I felt like he said to me. E eu me lembro que um dia, esse era o versículo que eu senti como se Ele estivesse me dizendo. Where he just said to me, strengthen what remains and is about to die. Onde Ele dizia, fortaleça aquilo que ainda resta e que está prestes a morrer. But it wasn't like a rebuke. Mas não era como, Ele não estava me reprovando. I just remember there was a time in my life when I just got so busy with ministry É porque minha vida tinha ficado tão ocupada com o ministério, that I had neglected my relationship with Jesus. que eu tinha deixado o meu relacionamento com Jesus. I wasn't in any gross sin. Eu não estava pecando em um pecado terrível, I just wasn't close to him. mas eu não estava próximo dele. I remember reading old sermons Eu me lembro de ler aquelas pregações antigas minhas, where I would talk about my relationship with Jesus. onde eu falava sobre o meu relacionamento com Jesus. And I would talk about the intimacy. E eu falava sobre intimidade. And I thought, wow, God, I don't feel like that right now. E eu falava, ai Deus, eu não sinto dessa forma mais, eu não estou assim. And that's the phrase that I heard. E ali foi a frase que eu ouvi, Strengthen what remains fortaleça o pouco que resta, and is about to die. pois está quase morrendo. But I saw it as a real encouragement. Mas isso me encorajou muito. I felt like God was saying to me, Francis, I know you love me. Eu senti que Deus estava me falando assim, Francis, eu sei que você me ama. I know in your heart that you're mine. Eu sei no seu coração que você não está mentindo. But you've gotten busy with so many different things. Mas você ficou ocupado com muitas coisas. So strengthen that love that's still inside of you. Então fortaleça aquele amor que ainda está dentro de você. Strengthen it, fan it into flame. Fortaleça, abane a chama. Because it's about to die. Porque está quase morrendo. So my question for you tonight is, where are you in your love relationship with Jesus? Então a minha pergunta para você hoje é onde você está no seu relacionamento de amor com Jesus.
How are your times alone with him? Como está o seu tempo de solitude com Ele? Are you in love with him? Como está o seu amor com Ele? This has been one of the best years of my life. Esse tem sido um dos melhores anos da minha vida. I just turned 50 a few weeks ago, Eu acabei de fazer 50 anos, algumas semanas atrás, and I feel like the Lord has healed me of so many things this year. e eu sinto que o Senhor me curou de tantas coisas esse ano. I love my time with him. Eu amo o meu tempo com Ele, I love my time in the Word. eu amo o meu tempo com a palavra. I feel like he's taught me so much. Eu sinto que Ele tem me ensinado tanto. And it feels good to be able to say that with integrity. Isso é muito bom, de poder dizer isso com integridade. And I just want that for all of us. E eu gostaria que fosse assim com todos nós. Because I hated that feeling. Porque eu odiava aquele sentimento. Back in the day when someone would say, hey, I need to talk to you. Lá naqueles dias, quando alguém falava, olha, eu preciso conversar com você. And I would just get nervous. E eu ficava nervoso, Because I was hiding something. porque eu estava escondendo algo. And I thought, oh no, maybe they know. Eu falei, mas e se eles descobrirem? Maybe they found me out. E se eles me descobrirem? That was a terrible way to live. E era uma forma terrível de se viver. I mean, it was tough getting in front of the whole youth group. Era muito difícil ficar diante dos jovens. It was embarrassing to step down from ministry. E foi muito difícil sair do ministério. But God used that time to prepare me. Mas Deus usou aquele tempo para me preparar. Because he had plans for my future that Porque I Ele didn't tinha know about. planos para o meu futuro. I praise God for that. E eu louvo a Deus por isso. But honestly, are you close to him right now? Mas honestamente, você está próximo de Deus agora? I have 7 children. Eu tenho 7 filhos. 3 of them are already graduated from high school and out of the house. 3 deles já se formaram da escola e já não moram comigo. I got to tell you a story. Eu tenho que te contar uma história. Okay, Tudo bem. so last year, Então, o ano passado, around February, mais ou menos em fevereiro, there was a young man in my ministry. tinha um jovem no meu ministério His name was Justin. e o nome dele era Justin. The more I spent time with this young man, the more I loved him. Mais eu passava tempo com ele, mais eu o amava. I thought, this guy is so close to Jesus. E eu falava, esse cara é muito próximo de Jesus. Whenever we would talk about the word, I would just be amazed at this young man. Todas as vezes que nós falávamos da palavra, eu ficava impressionado com esse jovem. Because I thought, he really loves Jesus. E eu falava, ele realmente ama Jesus. I've never met a young man like this that was that in love with Jesus. Eu nunca encontrei um jovem que amasse tanto a Jesus assim. So last February, I prayed to God. Então, no ano passado, em fevereiro, eu orei a Deus. I said, God, I don't know if it's okay that I pray this, E eu disse, Deus, eu não sei se está tudo bem eu orar isso, but I'm just going to get really bold right now. mas eu vou ficar corajoso agora. I said, God, could you make Justin fall in love with my daughter? Eu disse, o Senhor poderia fazer com que o Justin se apaixonasse pela minha filha? I've never asked for anything like this. Eu nunca tinha pedido algo assim, I just told him, I go, God, I just really love Justin and I want him in my family. mas eu disse, Senhor, eu realmente amo o Justin, eu gostaria que ele fizesse parte da minha família. That is a crazy prayer. Essa é uma oração maluca. I did not ever think I would pray something like that. Eu nunca tinha orado algo assim. So he didn't even know my daughter. Mas ele nem mesmo conhecia minha filha. I just prayed in faith Mas eu orei em fé and nothing happened. e nada aconteceu. But then in July, Mas então em julho, you know those days where you feel a little bit insecure? sabe in your aqueles relationship? dias que você se sente um pouco inseguro? And I just told God, I go, God, and I've never prayed this before. E eu falei, Deus, e eu nunca tinha orado isso antes. I said, God, I feel a little insecure in my relationship Eu with disse, you. Deus, eu me sinto um pouco inseguro no meu relacionamento com você. I said, God, could you just show me some love? E eu disse, Deus, o Senhor poderia me mostrar um pouco de amor? I don't even know what I was expecting. Eu nem sei o que eu estava esperando, But 2 hours later, mas 2 horas depois, Justin comes up to me o Justin vem até a mim. and says, hey, can I ask your daughter out? E ele disse, eu posso sair com a sua filha? And I'm like,
I'll pay for it. E eu falei, Yes, eu pago por isso, eu pago. yes, please. And I was Sim, like, por favor. and I felt so dumb, but I'm like, I love you. Eu falei, claro, eu te amo. So that was in July. Isso foi em julho. They went out for the first time in July. Eles saíram pela primeira vez em julho. And they got married in December. E eles se casaram em dezembro. And now they're pregnant, E agora ela está grávida. and I'm going to be a grandpa in December. E eu vou ser um vovô. It's just so crazy to Isso é me. tão incrível para mim. But I tell people, Mas eu falo para as pessoas, I don't know what I love more. eu não sei o que eu amo mais. The fact that Justin is my son-in-law O now, fato que o Justin é meu genro agora, or the fact that God listened to me. ou o fato de Deus me ouvir. You know what it's like to know that God hears you. Sabe como é saber que Deus te ouve? But now every time I see my son-in-law, it's just a reminder, God, you love me. Sabe, todas as vezes que eu olho para ele, eu falo, Deus, o Senhor me ama. And it's not like everything I pray for, it happens just Não é like como se that. tudo que eu oro realmente Deus respondesse, acontecesse. But there's so many times when he answers me so specifically. Mas tem tantas vezes que ele me responde de uma forma tão específica. But the thing I was going to say about my children Mas o que eu estava falando sobre os meus filhos is those of you who have kids, é que aqueles de vocês que têm filhos, you know that your kids become like you. você sabia que os seus filhos eles se tornam como você, Even if they don't want to be like you, mesmo se eles não querem ser igual a você, they end up becoming like you. eles acabam se tornando igual a você. And also the older they get, Podem ser? the older they get, E mais velhos eles vão ficando, the more they understand the truth about you, mais eles entendem a verdade sobre você. right? Just like your parents could fool you when you were younger, É assim, os seus pais podem te enganar quando você é mais novo, but some of you got older mas vocês foram crescendo and you realized mom and dad really aren't in love, e vocês perceberam que o papai e a mamãe não se amavam, or mom and dad don't really love Jesus, ou o papai e a mamãe não amam Jesus tanto assim. or maybe you see and you go, wow, they really do love each other. Ou você vê que realmente eles se amam. I'm just saying there comes a time when you figure it out. Eu estou dizendo que chega um momento que você descobre as coisas, você entende as coisas. And you need to understand that those that you minister to, E você precisa entender que aqueles que você ministra, they're like your children. eles são como seus filhos. They are going to become like you. Eles vão se tornar como você. And there will come a day when they know whether you're real or E not. vai chegar um dia que eles vão entender quem você é. So I'm begging you, get alone with Jesus. Então eu estou implorando, fique sozinho com Jesus. This is the greatest command, Esse é o maior mandamento. that you love him with all of your heart, all your soul, all your mind. Que você ama Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. You know him deeply. Que você o conheça profundamente. Because we're all going to see him one day. Porque um dia todos nós o veremos. Let's turn to Ephesians 5. Vamos ler Efésios 5. You know, my son-in-law, Justin, Sabe, o meu genro, Justin, who's like one of my best friends now. ele é um dos meus melhores amigos agora. Love this guy. Eu amo aquele garoto. I know my daughter says, you like him more than me, huh? Eu sei que a minha filha gosta dele mais do que a mim. Just a little bit. Pouquinho só. He was sharing the gospel with someone E um dia ele estava compartilhando o evangelho, in San Francisco, lá em São Francisco. and the person just casually looked at him and said, oh, I've seen God. E uma pessoa veio até ele e disse, I saw him last week. eu vi um cara, eu vi ele semana passada. So my son-in-law looks at him and says, no, you didn't. E meu genro olhou para ele e falou, não, você não viu não. And the guy's like, how can you tell me I didn't see God? E o cara falou assim, como que você pode falar que eu não vi Deus semana passada? And Justin says, you're talking about the God of the Bible?
Ele falou assim, você tirou isso da Bíblia, o Deus da Bíblia? And the guy says, yeah, I saw the God of the Bible. Sim, o cara falou, sim, eu vi o Deus da Bíblia. Justin just looked at him and says, no, you didn't. E o Justin olhou para ele e falou, não, você não viu o Deus da Bíblia, não. And the guy says, how do you know? E o cara falou, como que você sabe? He said, because if you saw the God of the Bible, your face would have melted off your skull. Ele falou, porque se você tivesse visto Deus da Bíblia, sua cara teria sido derretida. He says, the Bible says that God dwells in unapproachable light. A Bíblia diz que Deus, ele mora numa luz que nós não conseguimos nos aproximar. When Moses wanted to see God, God says, you can't look at me and live. Quando Moisés quis ver Deus, Deus falou, você não consegue me olhar para mim e ainda viver? So he told this guy, he goes, you did not see the God of the Bible. Então ele falou, você não viu o Deus da Bíblia. He says, no one can see his face and live through Ele it. disse, ninguém pode ver a sua face e continuar vivo. He says, that would be the same as you telling me that you were standing on the sun this morning. Ele falou que seria a mesma coisa se você me dissesse que você estivesse lá no sol essa manhã. It is just impossible. É impossível, I mean, this God is a holy God. porque Deus é um Deus santo. But then he says something so amazing in Ephesians 5. Mas então ele diz algo maravilhoso, tão incrível em Efésios 5. It's a passage that many people read on their wedding day. É uma passagem que muitos leem no dia do casamento. But it's not really about marriage. Mas não é de verdade sobre casamento isso aqui. It's about God. É sobre Deus. In verse 29, E no verso 29, we'll start in 28. vamos começar no 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. He says later in verse 32, he says this is a profound mystery. E ele diz no versículo 32 que é um mistério muito profundo esse aqui. He says like a husband and wife, that the husband should look at his wife like an extension of his body. Ele diz que o marido ele deve olhar para sua esposa como uma extensão do seu corpo. Just like I should look at my wife like I look at my own arm. Como que eu deveria olhar para minha esposa como eu olho para o meu próprio braço. That I would care for her like she's an extension of me. Para que eu cuide dela como se ela fosse uma extensão do meu corpo. But what amazes me about that passage, Mas o que me impressiona aqui nessa passagem, it says that we are members of Christ's body. é que diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Okay, does that still amaze you? Será que isso ainda te impressiona? Okay, that there's a God up there who dwells in unapproachable light. Porque existe um Deus lá em cima que mora num lugar impossível de se chegar. He's keeping you breathing right now. Que está te dando uma respiração agora. If you looked at him right now, you would die. Se você olhasse para ele agora, você morreria. But somehow I'm a member of his body. Mas de alguma forma eu sou um membro do seu corpo. So right now that God says, Francis is like my arm. É como se Deus olhasse para mim como se eu fosse o seu braço. That I'm attached to him. Que eu estou grudado nele. So there's a God who's in charge of everything and I'm a part of his body. Então existe um Deus que ele governa sobre tudo e eu sou parte do seu corpo. And he cares for me like I care for my own body. E ele se preocupa comigo como eu me preocupo com o meu próprio corpo. When's the last time you meditated on that and you were just so excited? Quando foi a última vez que você meditou sobre isso e você ficou muito empolgado? Are you still excited about the simple gospel? Será que o simples evangelho ainda te empolga? Man, do you understand? We were dead. Quando você entende que você estava morto. We were dead in our trespasses and sins. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. The Bible says we were by nature objects of wrath. A Bíblia diz que nós estávamos condenados por natureza. Think about that for a second. Pensa nisso um segundo.
that we were by nature objects of wrath. Que nós éramos por natureza objetos de ira, de condenação. That's who I was. É isso quem eu era, A child of wrath. um filho da ira. But God, Mas Deus, being rich in mercy, cheio de misericórdia, because of his great love with which he loved us, por causa do seu grande amor que Ele nos amou, even when we were dead in our sin, mesmo enquanto estávamos mortos no nosso pecado, he made us alive together with Christ. Ele nos fez vivo para sempre em Cristo. And he makes us members of his E body. Ele nos faz parte do seu corpo. Are you still excited about Será que isso that? te empolga? And do you still marvel at that? Será que você ainda fica admirado com isso? Gosh, today was such a frustrating day for me. Ah, hoje foi um dia tão frustrante para mim. Because about 24 hours ago, I was supposed to get on a phone, like 30 hours ago, I was supposed to jump on a plane. Porque mais ou menos 30 horas atrás eu deveria embarcar no avião. And I was actually excited E eu estava empolgado, because I fly a lot on that airline. porque eu viajo bastante naquela companhia aérea. And they told me that I got upgraded. E eles me disseram que eles me dariam um upgrade. I was like, yes. Eu falei, sim. I mean, international flight upgrade is so exciting E to eu falei, me. ó, eu vou viajar um voo internacional e eu vou ganhar um upgrade no voo ainda. So I'm thinking, I don't care, I'm going to Brazil, but I'm going first Falei, não class. importa, eu tô indo pro Brasil, mas eu vou na primeira classe. Then I get to the airport, Então eu chego no aeroporto and the flight got canceled. e o voo foi cancelado. And I didn't even know if I was going to make it here. E eu nem sabia mesmo se eu ia conseguir chegar aqui. I'm texting Giuliano saying, pray, because I just lost my flight. E eu tô mandando mensagem pro Juliane falando, ora porque eu acabei de perder meu voo. And it took me forever. I'm on the phone forever. Finally got a flight. E eu fiquei um tempão no telefone até que finalmente eu consegui um voo. But it was like in a middle seat, Mas foi bem no assento no meio, central. right by the bathroom, Do lado do banheiro, next to a really big guy. do lado de um cara bem grande. And every time he fell asleep, he would twitch his arm. E todas as vezes que ele dormia, ele mexia o braço. And he would hit E me. ele me batia. And then they also, I brought just carry-on luggage. E também eu podia levar uma mala. But they told me I couldn't do that. They had to check in my luggage. So at the transfer, I was just so frustrated. Mas eles disseram que não, eles arrumaram outro problema. E eu fiquei muito frustrado. And I'm thinking, I'm supposed to be in first class. E eu estava pensando, eu deveria estar na primeira classe. I'm not supposed to be sitting here smashed in the seat getting hit by some big guy. Eu não deveria estar aqui amassado e apanhando desse cara gigante. And I'm starting to get frustrated. E eu estava ficando frustrado. And the Lord reminded me of the gospel. E o Senhor me lembrou do Evangelho. He says, you were dead in your sin. Falou, você estava morto nos seus pecados. You are by nature an object of wrath. Você era um objeto de ira por natureza. And I sent my son to die for you. E meu filho morreu por você. So you can be completely Para que você forgiven. fosse livre completamente. And now you're a member of his body. E agora você é um membro do meu corpo. It was so cool to just preach the gospel to myself. Oh, foi tão bom pregar o Evangelho para mim mesmo. And I just got so excited again. E eu fiquei tão empolgado de novo. Oh God, this is great. Oh, isso é incrível. I don't care if I'm crammed Não me in here. importa se eu estou amassado aqui. I'm a child of God. Eu sou um filho de Deus. And it's crazy how Satan will try to get our minds on other things. E é incrível como Satanás ele tenta colocar nossa mente em outras coisas. And he'll try to get us frustrated. Ele tenta nos deixar frustrados. That's why Paul says, rejoice in the Lord always. É por isso que a Bíblia diz: se alegre no Senhor sempre. Rejoice in the Lord always. Se alegre no Senhor. And he says, and I'll say it again, rejoice. Eu vou dizer mais uma vez: alegre-se. Because let your forbearing spirit be made known to all men. Ele diz que para que. Pardon, sir? Let your forbearing spirit, like your patient spirit, be made known to all men. Que o seu espírito seja conhecido a todos os homens. That means when bad things happen, they don't bother us. Para que quando essas coisas ruins acontecerem, não nos incomode. It just rolls off our back. Para que vá para trás. Because we're children of God. Porque nós estamos se aproximando de Deus. We're members of His body. Membros do seu corpo.
It doesn't matter if you're crammed in a Não seat interessa onde eu estou sentado for 20 hours. por 20 horas. You know what? You're Sabe a o que? child Sabe of uma God. coisa? Man, I just want us to rejoice Eu again. gostaria que nós nos alegrássemos hoje. I know ministry can get tiring sometimes, Sabe, eu sei que o ministério às vezes nos deixa cansado, frustrating, frustrado. but Jesus says rejoice Mas Jesus diz para regozijar, always. sempre. And I'll say it again, E eu digo de novo, rejoice. alegre-se. One more passage I think we should turn to. Mais uma passagem que eu acredito que nós deveríamos ler. Do we have time? Nós temos tempo? What's that? Okay, so we just got a couple more minutes. Okay. It's just a clock. Okay. Wait, let me pray about this. Deixe-me orar sobre isso. You know, Sabe, sometimes when I'm speaking and I see the clock, às vezes quando eu estou pregando e eu vejo o relógio, I try to imagine like that's a countdown clock of my life. eu tento pensar e imaginar que aquele é o relógio da minha vida. You know, and I should end in about 10 minutes. Sabe, eu deveria terminar em 10 minutos. So sometimes I look at the clock and I think, okay, what if my life is going to end in 10 minutes? Então, às vezes eu olho para o relógio e eu penso, tudo bem, e se a minha vida terminar em 10 minutos? Then what would I say to these people? O que eu vou dizer para essas pessoas? And the Lord just reminded me of that. E o Senhor me lembrou disso. I just try to think, what would I say if I had 10 minutes left? Eu tento pensar o que eu diria se eu tivesse 10 minutos só. I would beg you, Eu te imploraria, those of you that are hiding things, aqueles que estão escondendo coisas, you got to get it out. deixa isso ir embora, Because it's not worth it. porque não vale a pena. Do you know what it's going to be like when we stand before God? Sabe como será quando você estará diante de Deus? Like if I'm about to see Him in 9.5 minutes, Imagina se você ouvisse em 9 minutos. what would I say? What would I O que eu do? diria, o que eu faria? I mean, it's going to be me and facing this Sabe, eu God. encontraria, eu olharia para a face desse Deus. I just beg you, please be real. E eu imploro para você, por favor, seja real. The church has been destroyed by so many fake pastors A igreja está sendo destruída por tantos pastores falsos who teach one thing and live another. que ensinam uma coisa e vivem outra. And it's going to be found out. E quando isso for descoberto, But there's something so beautiful when someone steps forward. mas existe algo tão maravilhoso quando alguém se levanta And no one even knows about their sin. e ninguém sabe sobre o seu pecado, But they step up and they just confess. mas eles se levantam e confessam. And they just tell the truth. E eles dizem a verdade. Man, I remember one time being at a camp and I actually had the microphone. Eu me lembro um dia, eu estava no acampamento e eu peguei o microfone. And the leaders told me, just let the people have an opportunity to confess their sin publicly. E os líderes me disseram, deixe que as pessoas tenham a oportunidade de confessar os seus pecados publicamente. This was at a high school camp. Isso foi numa escola. And these high school students started confessing to everyone. Então esses estudantes começaram a confessar para todo mundo. I remember the first kid just shared about having a foul mouth, just swearing. E tinha uma criança que começou a confessar que ela falava muito palavrão. I thought, that one's easy. Isso é fácil. But then someone else came up and they confessed pornography. Então veio mais alguém e confessou pornografia. And I remember this girl came up and she confessed. She says, I know I'm a leader in the youth group, E essa garota, ela chegou e falou assim, eu sei que eu sou uma líder de jovens, but I've been sleeping with my boyfriend. mas eu estou dormindo com meu namorado.
and I need to step away from ministry. e eu preciso sair do ministério. And then I remember this 18-year-old boy came, E eu me lembro desse garoto de 18 anos de idade, and he started confessing about how he was looking at pornography, começou a confessar como ele assistia pornografia and then how he started sleeping with his e girlfriend. como ele começou a dormir com a sua namorada. Then he started experimenting with guys, Então ele começou a experimentar com garotos, sleeping with guys, dormir com garotos, and then how he tried to force his younger brother to sleep with him. e como ele tentou forçar o seu irmão mais novo a dormir com ele. This kid was just crying, sobbing, confessing it to hundreds of his peers. E esse garoto estava chorando tanto e confessando para esse monte de gente. I thought, what would possess someone to say all of that? O que levaria alguém a dizer e contar tudo isso? But at that moment, he didn't care what anyone thought. Mas naquele momento ele confessou, não interessa o que as pessoas pensavam. He had to be right with him. Ele tinha que se arrumar com Deus. He didn't want to have a reputation. Ele não queria ter uma reputação. He wanted to be real. Ele queria ser real. And it was enough for him E foi o suficiente para ele just to be a member of Christ's body. de ser um simples membro do corpo de Cristo. He wanted that connection Ele with queria God. essa conexão com Deus. So I'm begging you. Então eu imploro para você. Look, this stuff is all going to end. Tudo isso daqui um dia vai acabar. It would not surprise me if one of us died tonight. O que vai acontecer? Eu não ficaria surpreso se um de nós morrêssemos essa noite. Right before I got on the airplane today, Talvez quando eu entrei no avião hoje. got a text that my friend's dad got in a car accident and died. Eu peguei uma mensagem de um amigo meu que morreu num acidente. It just happens. Life Assim, ends. acontece assim. And then we stand before God. E um dia nós estaremos diante de Deus. And He wants us to be people that are rejoicing in Him. E Ele quer que nós sejamos pessoas que nos alegrássemos em vê-lo. Where we're free from all of the lies. E libertos de toda mentira. Look, if you have doubts, E libertos das dúvidas. if you have shame, Se você tem vergonha, se você tem dúvidas. if there are lies in your life, Se existem mentiras na sua vida. get it right tonight. Arrume isso nessa noite. Get it right. Tell someone. Arrume isso nessa noite. Because we're the leaders of the church. Um dos líderes da igreja. And the Bible says as leaders, we're going to be judged more strictly. E a Bíblia diz que como líderes nós seremos julgados de uma forma mais severa. That's a scary thought. Esse é um pensamento amedrontador. You know, I didn't plan on getting this heavy tonight. Eu não tinha planejado em ficar tão pesado nessa noite. But my prayer is that the Holy Spirit is moving. Mas a minha oração é que o Espírito Santo está se movendo. That maybe some of you need to confess tonight. E talvez alguns de vocês precisam confessar nessa noite. Or maybe some of you have just drifted away from the Lord. Ou talvez alguns de vocês saíram dos caminhos do Senhor, se afastaram dele. And He's saying to you the same thing He said to me. E Ele está dizendo a você a mesma coisa que Ele disse a mim. Wake up. Acorde, Strengthen what remains and is about to die. desperte e fortaleça aquilo que ainda resta, que está pronto para morrer. Because you're multiplying yourself. Porque você está multiplicando a si mesmo. And your disciples are going to become like you. E os seus discípulos serão como você. Are you a person who is madly in love with Jesus? Você é uma pessoa que está completamente apaixonada por Jesus. Then you'll have disciples who are madly in love with Jesus. Será que você vai fazer discípulos que realmente amam a Jesus? But if you're a religious person that's just trying to do good works, Mas se você é uma pessoa religiosa, você vai tentar apenas fazer boas obras. you're going to have disciples that are just legalistic. E você vai ter discípulos legalistas. There's nothing like knowing Jesus. Não existe nada como conhecer Jesus. There's nothing like being close to Him. Não existe nada como estar próximo dele. When He hears your prayers, Quando Ele ouve as suas orações. when your spirit is crying out, Abba, Father, Quando o seu espírito está clamando, Abba, Pai. and you're just resting as a member of His body. E você está ali feliz em ser um membro do seu corpo. Okay, one last picture. Mais uma coisa.
The other week I was preaching John 15, Semana passada eu estava pregando em João 15, where Jesus says, "Abide in me." onde Jesus diz para habitar em mim. And I was like, I've known that passage for 35 years. What does it mean to abide in him? E eu disse, eu conheço essa passagem por 35 anos. O que existe de novo em habite em mim? I was like, God, how do you live inside of someone? Como que você pode viver, Deus, dentro de alguém? And then it hit me. Então ele me pegou. My daughter Minha filha is 7 months pregnant. está grávida de 7 meses. So I had all the pregnant women stand up at the church. Então eu pedi que as mulheres grávidas da igreja ficassem de pé. Do we have any pregnant women here? Será que tem alguém grávida aqui hoje? Oh, right there? Você está aí? Yeah, can you stand up? Pode ficar de pé, por Oh, favor? I know. Ah, por favor. Help lift her Vai, up. ajuda ela a levantar, ajuda ela a levantar. Oh, you just barely, huh? Tá grávida ainda. Very small. Okay. Quantos meses? 5 months. 5 months. Wow. Okay. Abide in me. Habite em mim. That's what God wants of us. É o que Deus quer de nós. I thought about that baby inside of my daughter. E eu pensei sobre aquele bebê dentro da minha filha. The baby doesn't have to do anything. O bebê não tem que fazer nada. God says, just abide in me. E Deus diz apenas habite em mim. He says, I'm the vine, you're the branches. Eu sou a videira e vocês são remain in me and you'll bear much fruit. vocês são os ramos e fiquem em mim, vocês darão muitos frutos. See, our number one job is just to abide in Sabe, him. habite em mim. Okay, don't think that he needs you to go save the world. Não pense que ele precisa que você vá salvar o mundo. He needs you to abide in him. Ele precisa que você habite nele. He says, you do that and you will bear much fruit. E através disso você vai dar muitos frutos. So I don't have to stress myself out up here. Então eu não tenho que me estressar. God says, if I just abide in him, Ele disse, se eu apenas habitar nele, he'll do his work. ele fará a sua obra. So we just rest in him, Então se nós descansarmos nele, rejoice in him nos alegrarmos nele, as a member of his body. como membros do seu corpo, Just celebrate the fact e celebrar o fato that we are loved by the Father. que nós somos amados pelo Pai, And we have so much joy that the people will see it. e nós temos tanto nele. Will you pray with me? Você pode orar comigo? God, we are just amazed by the good news all over again. Deus, nós mais uma vez estamos maravilhados pelas boas novas. That we are your children Que nós somos seus filhos, and we are members of your body. e nós somos membros do seu corpo. This is a profound mystery, your word says, Esse é um mistério profundo, a tua palavra diz. that we are connected to you Que right nós now. estamos conectados a ti agora. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. God, I pray for my brothers and sisters now. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs agora. God, I know that there are many of them who are hiding things. Deus, eu sei que existem muitos deles que estão escondendo coisas. Maybe it's pornography, Talvez seja pornografia, maybe it's immoral relationships. talvez sejam relacionamentos imorais. God, I don't know what's going on in their lives. Deus, eu não sei o que está acontecendo nas suas vidas. But God, I want them to be free, Mas Deus, eu quero que eles sejam to livres, be at peace, que eles sejam em paz, to rejoice as children. para se alegrar como filhos. And so, God, I pray that tonight they would walk E away, Pai, eu oro para que nessa noite eles walk away from their sins, saiam desses pecados, walk away from the lies, abandonem essas mentiras. and enjoy you again, E, Senhor, aproveitem mais de Ti de novo. and abide in you again, E habitem em Ti de novo, so that they will bear much fruit. para que eles deem muitos frutos. And I trust your Holy Spirit to work now, E eu confio que o Teu Espírito Santo irá trabalhar nisso, and to do what I could never do. para fazer o que eu nunca poderia fazer. But tonight we praise the name of Jesus Mas nessa Christ. noite nós louvamos o nome de Jesus. And it's in his name we pray. E no Seu nome nós oramos. Amen. Amém.